como anunciamos já, dentro da rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Brusque. Na segunda-feira entrevistamos aí o André Vec do PL, ontem Cedenir Simon do PT e hoje é a vez de Danilo Visconti do DC. Amanhã, João Martins do PSD nessa primeira rodada de entrevistas. A partir do dia 23 a gente segue com a última rodada e como eu tenho dito aqui nesta semana, anteontem e ontem, evidentemente que a gente não vai conseguir esgotar todas as ideias e aquilo que está no plano de governo dos candidatos, mas vamos tentar se aproximar do possível aí para informar e para mandar a mensagem para o eleitor, para o cidadão de Brusque. Conosco então o Danilo Visconti, 35 minutos de entrevista, ele pode aproveitar o tempo, a gente evidentemente vai perguntar sobre o plano de governo, mas o tempo é do Danilo Visconti. Seja bem-vindo, Danilo, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, bom dia pessoal aqui da Rádio Cidade, né? Bom dia também os ouvintes aí que estão nos acompanhando pela rádio e também os que estão nos vendo aí pelo YouTube, né? Bom dia principalmente a nossa amada Brusque, né? Esse dia de sol bonito que tá aí. Vamos lá, Dirley, estou à disposição, né, para a gente pensar um pouquinho do nosso projeto, do nosso plano de governo, qual é a nossa visão da política municipal e o que a gente quer fazer com Brusque a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Conseguindo a eleição agora em outubro, né? E assumindo no dia 1º de janeiro, na tua avaliação, o que é necessário atacar primeiro? O que é necessário na prefeitura para impor aí o teu plano de governo, para impor aí a tua vontade dentro daquilo que é possível fazer para o Brusque? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação de quem é o Danilo, né, e quem é o Moacir, para que a comunidade possa entender de fato que aquilo que eu passar aqui de informação, ela não vem da cabeça do Danilo, ela não vem de uma ideia maluca do Danilo de ser candidato, mas sim de uma bagagem que o Danilo tem, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Danilo Visconti, tenho 37 anos, sou natural aqui da terra mesmo, sou natural de Brusque, ali do bairro São Luís. Sou empresário, tenho uma empresa que presta gestão empresarial para outras empresas. Também sou de formação, sou do ramo do direito, tenho especialização em direito criminal, direito imobiliário. Sou oficial substituto hoje no registro de imóveis da comarca de Brusque, então a gente lida com Brusque, Botuverá e Guabiruba, e ali a gente lida, de mais ou menos com 200 atendimentos por dia, né? E desses atendimentos, então, vai vindo as demandas que a comunidade também vão tendo em outras áreas. É engraçado que quando a gente trabalha num setor que tu lida com o público, tu acaba não lidando só com aquele setor, mas tu acaba abrangendo todos os demais setores. E o Danilo, ele tanto ouvir a comunidade, eu sempre participei de bastidores da política, isso aí é de conhecimento de muitos da cidade, só que chega um ponto que enche o saco, né? Então a gente sabe que a população está de saco cheio da política. O que eu tô vendo, correndo pelos bairros, é que tem gente que faz 2, 3 eleições que não vota mais, porque não quer mais nem saber de candidato, não quer mais nem saber de político. E vou te falar uma coisa, tanto eu quanto o Moacir da Cabra, que é o meu vice, nós somos chapa pura, o Partido Democracia Cristã, o Partido Conservador, de direita, defesa da família, né? Não precisamos ficar fazendo propaganda disso, porque isso é o que eu sou. Então quem olhar aí meu Instagram vai ver as defesas que eu tenho, principalmente a favor disso. Só que a minha vinda para a política, no primeiro momento, é limpar toda essa velha política, essa sacanagem que tem. E quando eu falo velha política, eu não estou só falando de gente com mais idade, não. Principalmente novos, que vêm com uma urubuzada por trás, né? Seja de um lado, seja do outro. Tá ali só para questão mesmo de cargo. Tem muitos aí que se saem da prefeitura hoje, não sabem nem o que vai fazer da vida. Então eu não preciso disso. Eu não preciso ficar recebendo salário de serviço público, eu não preciso ficar recebendo salário de prefeito. Para mim, até o cargo de prefeito vai ser um prejuízo econômico, mas vai ser uma missão pessoal e social que eu tenho com a minha família, onde eu chego e mostro para os meus filhos, ao final desse processo, o Vincenzo, Maria Tereza e a Caterina. Vincenzo tem 6, a Maria Tereza tem 4, a Caterina tem 9 meses, que o pai deles foi colocar o trem no trilho. Então é isso que eu quero fazer por Brusque. E pode ter certeza que a única chance que Brusque tem nos próximos 60, 70 anos, porque é a chance que Brusque tem de virar a chave. Porque se não virar a chave, seja de um lado, seja do outro, seja da terceira opção, que é a esquerda, Brusque vai continuar com a velha política. Então eu estou me colocando à disposição já para isso. E a tua pergunta é o que nós vamos fazer como primeiro ato.
primeiro ato que nós temos que fazer é limpar a prefeitura. O que eu digo é fazer uma reforma administrativa, fazer um revogaço. O que eu quero trabalhar como revogaço? São partes de setores primordiais da prefeitura que eu vejo a burocracia tomando conta. E a burocracia ali, ela existe para quê? Para que tu possas ir atrás de um ou outro que comanda a prefeitura inteira para tentar estimular o jeitinho brasileiro. Então, na prática, é isso que funciona. Quem lida muito aí com a construção civil, os construtores, os corretores, sabe do que eu estou falando, né? O trabalho que é para ter uma liberação de uma obra, para ter um alvará, né? O que era para ser burocrático, que é o registro de imóveis, o cartório, hoje em 2, 3 dias se resolve o problema. Às vezes, até se tu dá a entrada de manhã, no final da tarde, tu já está com o teu problema resolvido. E na prefeitura, infelizmente, se demora meses porque se criam comissões e mais comissões que não andam para nada, não serve para nada. É só fazendo reunião para marcar reunião. Para quê? Para estimular o jeitinho brasileiro. Então, a nossa primeira visão vai ser essa, fazer uma reforma administrativa. Nós vamos dar estímulo e vamos valorizar o servidor efetivo. Como eu falo, o servidor efetivo de Brusque tem que ser tirado as amarras que ele tem que trabalhar sem pressão, ele tem que trabalhar sem a opressão de cargos políticos. Por isso que eu digo que nós somos chapa pura, foi até por uma opção nossa. Muito embora a gente conversou com alguns partidos, eu sabia que nenhum partido ia fechar conosco. Por quê? Porque o Danilo no meio político é odiado. As pessoas do meio político não gostam do Danilo justamente porque eu tenho posição. Eles gostam de quê? Eles gostam do cara que fica dialogando e botando na mesa cargo para trazer partido político. Então nós não fizemos isso. E essa nossa atitude, dando resultado nessa eleição, eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa eleição. O que vai acontecer? Só para ter uma noção, o diretor-geral da prefeitura ganha em média R$ 13.300 por mês. Um diretor-geral da prefeitura. Tu tens diretor-geral de gabinete, diretor-geral de obras, diretor-geral de secretaria de governo, diretor-geral não sei de quê, diretor-geral de café. Ou seja, na prefeitura todo mundo quer ser diretor-geral. Ganha 13.300. Lá tem 15 nomeados. Se eu trabalhar só com 10, vamos supor que eu fosse só fazer um cálculo em cima de 10. 10 desses eu estou falando de um gasto para o município com os encargos de 190 mil por mês. Em um ano eu estou falando de 2.200.000. Canal extravasor do bairro Limeira, que é uma obra importante que tem que ser feita, inclusive para ajudar no combate aos alagamentos do bairro Limeira e também ajudar na mobilidade urbana do bairro. O canal extravasor está orçado hoje, se eu não estou enganado, 8,5 milhões para fazer aquela obra. Mais ou menos isso é o custo que vai ser. Se eu não nomear diretor-geral, em 3 anos tu faz aquela obra. E por que a obra não sai do papel? Por que não é feito projeto? Porque tem que ficar bancando partido político. Então, como é que o Danilo então vai fazer as alianças políticas? Eu vou fazer com a comunidade. Eu vou fazer o estilo que sempre foi. Na verdade, eu não estou inventando a roda. É que a roda ela passou a ser quadrada a partir de um tempo para cá. Mas eu tenho que trazer o quê? Trazer a mídia, trazer os canais de comunicação. Não estou falando comprar a mídia, não é isso que eu quero dizer, mas é trazer os canais de comunicação para ser parceiros do poder público, no sentido de informar a comunidade dos projetos que o Danilo e o Moacir vão apresentar para a comunidade. E aí sim eu quero ver o vereador ter que justificar para a sua base por que vai ou não vai aprovar determinados projetos. Agora eu não posso chamar vereador para troca de cargo. Então por isso que partidos não se coligam conosco. Por quê? Porque eu não vou fazer isso. E é justamente isso que eu estou vendo na comunidade e nos bairros, o saco cheio que o pessoal tá. Por isso que tem gente que faz 2, 3 eleições que não vota. Por isso que tu vê o número de abstenção aumentando todo ano. Por isso que tu faz pesquisa de opinião, tu vê o número de indecisos lá em cima. Porque tá todo mundo de saco cheio. A realidade é essa. O pessoal tá de saco cheio da política. Mas então, como obra primordial, nós vamos fazer já no primeiro momento, como ação primordial, reforma administrativa, revogaço e principalmente vamos chamar os 3 hospitais para conversar. Nós temos 3 hospitais em Brusque: Dom Joaquim, Imigrantes e Azambuja. Os 3 são localizados em pontos estratégicos do município. O município, sei lá por qual razão, só conversa com a Azambuja e com o Hospital Dom Joaquim. O Imigrantes bate a porta lá, eles fecham a porta na cara. Mas não é só dessa gestão, isso vem lá da gestão do Caçado lá, do Arivec. Então o que acontece? O Hospital Imigrantes, para tu seres atendido no hospital, só pelo governo do estado. É onde dá essas aglomerações, esse atraso, o que a gente até acompanhou aqui na rádio, né? Foi semana passada que vocês falaram sobre o assunto. Então o que nós temos que fazer enquanto poder público? Eu vou ficar assistindo como eles estão assistindo? Não. Eu tenho que tomar a frente. Ah, não, mas não temos parceria com o Hospital Imigrantes. Claro que não tem parceria. Então vai lá e chama eles para conversar. Vamos ver o que o poder público pode fazer para ajudar.
Então essa também já é uma atitude que nós vamos fazer já no dia 1º de janeiro, é chamar o Hospital Imigrantes, nós vamos tentar comprar esse serviço deles, vamos tentar entender a logística deles, o porquê que está acontecendo esses problemas. E o Hospital Azambuja também tem esse tipo de problema, o Hospital do Joaquim também tem esse tipo de problema. A gente sabe que isso acaba sendo até corriqueiro, infelizmente é corriqueiro na nossa saúde. Então, em tese, já no dia 1º de janeiro, naquela semana, nós vamos encaminhar então essas três situações: revogaço, reforma administrativa e chamar os 3 hospitais para conversar. Danilo, você está falando sobre revogaço, sobre enxugar a máquina administrativa. Então pelo menos nos 4 programas de governo, pelo menos o único que eu ouvi a questão de fazer uma grande limpeza em máquina administrativa. Mas eu gostaria de entrar num outro ponto, até porque nós temos aqui numa situação de 3 candidaturas declaradas de direita, você está pregando uma limpeza de máquina. A minha questão, como é que você acredita que vai ter governabilidade? Dessa forma que eu expliquei. Como é que nós vamos fazer? Primeiro ponto, né? Sem o tomar lá da cá. Sem o tomar lá da cá. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai dialogar com os outros poderes? Na verdade, os outros poderes é o Poder Legislativo Municipal, né? Composto por 15 vereadores, que hoje a maioria nem sabe nem quem são. Mas na prática hoje, como é que funciona e como é que o Danilo vai fazer? Na prática, hoje o cidadão ganha com o partido, sei lá, partido A, o prefeito do partido B. E o que ele faz para poder votar os projetos do Poder Executivo? Cobra cargo na prefeitura. Isso aí todo mundo sabe, é corriqueiro. Nós temos um exemplo, eu vou até citar o exemplo, o PP. O PP no passado, o candidato a prefeito era o Simas, que era oposição ao André, não era? Até então o André não prestava. Faz 10 meses, agora o André virou rei pro PP. O PP tá lá aliado com o André, mas se o povo for verificar, vai lá, pega o Diário Oficial do município e vai ver os cargos que estão nomeados no partido lá. Então, ou seja, tu não vê que não é por ideologia, não é por projeto, mas por cargo. Como é que nós vamos fazer para resolver? Como eu falei, nós vamos fazer uma comunicação direta com a comunidade. Então, quando eu encaminhar um projeto para o Poder Legislativo, eu vou chamar a comunidade, vou chamar os órgãos de imprensa, vou chamar a comunicação e vou fazer esse diálogo com a comunidade mostrando a importância do projeto. E aí o vereador é que vai tomar a decisão dele conforme a pressão que ele tiver da sua base. Isso funciona no município e talvez não funcionaria no âmbito federal. Por quê? Porque a gente sabe que um deputado, vamos supor, um deputado de Santa Catarina, um deputado federal que vai lá para o Congresso, quando ele for votar um projeto é lá em Brasília, ou seja, é quantos quilômetros daqui? A base dele às vezes nem fica sabendo o que ele vota. Mas em Brusque é diferente, porque o vereador, quando ele sai da casa dele, a hora que ele vira o carro na esquina, ele já vai pegar um eleitor dele. Ou ele vai pegar alguém na comunidade. Quando ele vai no mercado fazer uma compra de um pão, tá lá o eleitor dele e tá lá a pessoa que votou nele, ou o que é uma cobrança dele em razão de determinado projeto. Então é fácil a gente poder dialogar com a comunidade. O que falta, Rodrigo, é vontade de querer fazer isso. E principalmente coragem de querer fazer isso. Então, Brusque, infelizmente, nesses últimos anos, está vindo nessa pegada do toma lá da cá. Resultado prático disso, inchaço da máquina. Hoje nós temos 4.700 funcionários na prefeitura. Brusque, em 2008, se eu não estou enganado, tinha 1.600 a 1.700. Então, tu vê o crescimento que deu na máquina pública. E outra, a desvalorização do efetivo. Porque quem acaba pagando o pato é o efetivo. Por quê? Porque o povo não sabe separar o servidor público do servidor público. A partir do momento que tu falas que tu és servidor público, a comunidade acaba te botando numa vala comum. Da mesma forma que é político. A partir do momento que eu falei, não, o Danilo virou político porque vai participar de uma eleição, as pessoas, por não conhecer o Danilo, acabam jogando o Danilo na vala comum como se fosse qualquer outro. Então, o meu papel também é isso, é mudar essa mentalidade da comunidade. Tentar educar a comunidade de que existe pessoas boas ainda fazendo política e existe pessoas boas também no serviço público. E essas pessoas, com certeza, vão ser valorizadas. E como é que nós vamos fazer para nomear cargos em comissão? Eu vou ter um grupo de pessoas extra-prefeitura, que vai ser custeado com o meu bolso, não vai ter nada a ver com a prefeitura, onde qualquer pessoa que porventura tiver interesse de nomear para compor o governo político, vai passar pelo crivo dessa comissão. Lá nós vamos fazer a busca de antecedentes criminais, antecedentes morais, ver se essa pessoa já ocupou ou não o serviço público, como é que foi a gerência dela, para quê? Para que eu não corra risco. É como eu falo, eu não estou entrando no serviço público para botar o meu nome à disposição e acontecer o que aconteceu com o Ciro Rosa, que saiu com um rombo patrimonial grande, né? Além de também ter dado um prejuízo para a prefeitura. Eu não quero fazer isso. Eu quero vir com a visão que tem que ter, uma visão de futuro, uma visão tecnológica, uma visão moderna, mas principalmente com gestão. Trazer a gestão para o poder público, que é isso que eu vejo que está faltando. Como é que você vê aí a questão da educação? Eu vejo aqui que no teu plano de governo você fala em
questão da informática, da tecnologia, enfim. Mas essa questão de que sempre todo ano um debate. Vagas em creche, melhoria nas escolas, enfim, o que você pensa sobre isso? Que tipo de ação você está projetando no governo? Vamos lá. Se tu verificares o meu plano de governo, Dilei, tu vais ver ali que muitas vezes eu falo família e movimentos religiosos. E isso não é por acaso. Primeiro, que eu sou um defensor assíduo da família, né? Da família mesmo, da família brusquense, aquela família tradicional que a gente sempre fala. E depois, os movimentos religiosos eu quero aproximar do poder público justamente para me ajudar a resolver esse tipo de problema que nós temos hoje, que um deles é a questão da vaga em creche. A gente sabe que os movimentos religiosos em Brusque, aqui eu não estou falando de uma religião, eu estou falando dos movimentos religiosos, sem padres, sem pastores, né? Pessoas interessadas no âmbito religioso, evidentemente. Eu vou trazer eles junto do poder público para que a gente possa criar mecanismos e parcerias onde eles possam me ajudar na criação de creche. E a gente sabe que onde o poder religioso se mete na educação, a educação é de alto nível. Temos exemplo com o Colégio São Luís, temos exemplo com os Carlos Renault. São colégios de alto nível. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trazer os movimentos religiosos para, junto numa parceria com o poder público, eles criarem creches. É muito mais fácil, muito mais barato para o poder público fazer o convênio com eles para a criação dessas creches e aí sim liberar vaga. Porque eu vou te dar um exemplo. Se eu for construir uma creche, qual é o custo da construção de uma creche? 2,5 milhões, 3 milhões, mas não é só a construção. Construção, manutenção, pagamento de funcionário. Então, em outras palavras, o que eu estou fazendo? O que eu estou propondo? Uma certa terceirização do serviço para que o serviço retorne com qualidade para o contribuinte. Então, não interessa se é o poder público que faz o serviço, presta o serviço, ou se é a iniciativa privada que está prestando serviço, desde que o serviço seja de qualidade. Então, tu imagina para um pai e para uma mãe ter o filho lá hoje numa creche tocado por uma igreja, vamos lá, uma igreja X, onde tem um alto nível de educação, alto nível de cuidado com a criança, de estímulo. Então, assim, a pessoa vai se sentir muito mais valorizada e segura. Então, essa é a nossa proposta. Então, quando eu falo em aproximar o poder público do movimento do Estado, o movimento religioso do Estado, eu não estou falando simplesmente na questão religiosa. Eu não quero transformar a Prefeitura de Brusque no movimento religioso, mas é firmar essas parcerias. Porque hoje não existe isso. Hoje, os movimentos religiosos, eles sofrem uma pressão e um desgaste muito grande com o poder público. Não é só em Brusque, isso é em âmbito nacional. Hoje, infelizmente, os movimentos religiosos, eles são discriminados por uma parcela daqueles que ocupam poderes. E eu quero fazer o inverso. Eu quero trazer eles para junto do poder público. Então, dar essa via de mão dupla. Eles nos ajudam na questão social e eu dou para eles a oportunidade de eles estarem na linha de frente com estruturação. Outro exemplo, o problema da droga. Brusque tem problema de droga. A gente sabe, e só uma mãe e um pai sabe o prejuízo que uma droga faz para um filho. Aonde é que ela vai se socorrer primeiro, essa mãe ou esse pai? Não é no poder público, é num padre ou num pastor. A hora que essa mãe e esse pai for buscar o poder público, pode ter certeza porque a família dela está totalmente desestruturada. E o que o movimento religioso ganha em troca disso do poder público? Nada. Não ganha nada, pelo contrário, ainda ganha chicotada nas costas, né, e pressões e mais pressões. Então é uma forma que eu tenho de, como eu digo, não é simplesmente terceirizar, mas é por meio de parcerias eu poder fazer uma gerência do município, chamando os setores da comunidade para junto e dialogar comigo, como é o caso da imprensa, né, como eu relatei anteriormente, agora do movimento religioso. Então eu tenho certeza que, trazendo os movimentos religiosos para ajudar na criação de creche, nós vamos resolver rapidamente esse problema de vaga em creche. Que eu te digo, Dirley, não são só 800 ou 700, 800 ou 900 que é os dados oficiais. É só o povo fazer um cálculo simples. O Brusque, em um ano, de 2023 para 2024, cresceu 7,5% da população. Nós éramos 141 mil, já estamos com 151 mil pessoas. Até 2030, mantendo esse índice, nós vamos passar tranquilamente de 180 mil pessoas. Eu te pergunto, se nós não fizermos nada agora, Brusque vai faltar água, vai faltar segurança e não vai piorar ainda mais o problema educacional. Danilo, queria que você falasse sobre, entre vários assuntos, que transporte coletivo. Tem uma questão que a prefeitura, o próximo prefeito vai ter que tocar num ponto que diz respeito à concessão do transporte coletivo, a licitação, enfim, processo de escolha do transporte coletivo.
muita reclamação de falta de horário, de transporte coletivo, que eu digo que interfere na mobilidade na rua, no dia a dia, porque quanto mais gente, menos gente usa ônibus, mais carro e interfere no trânsito. Você vai tocar esse processo? Você pretende ser mais linha dura no que diz respeito ao horário de ônibus? Não, com certeza, Rodrigo. Na verdade, assim, o que nós temos que fazer? Primeiro ponto, infelizmente, a nossa cidade, ela tem um problema muito sério que se chama transparência, né? Então, inclusive, Brusque está lá embaixo nos índices de transparências aqui da região. Então, nós vamos ter que ter acesso primeiro a esse contrato que tem com a empresa de transporte coletivo, mas independente disso, o que eu vou fazer? Eu quero criar micro-ônibus nos bairros. Por quê? Porque às vezes uma determinada localidade não tem necessidade de um ônibus inteiro. Então bota um micro-ônibus, faz esse micro-ônibus correr interbairros, cria talvez 2 ou 3 mini terminais, onde tu possa fazer esse fluxo e tu não fica na dependência de uma empresa só. Fora isso, nós vamos criar um ônibus inteligente também aqui no centro da cidade. A pessoa chega no terminal rodoviário, às vezes ela quer ir para a prefeitura, quer ir para um cartório, quer ir para um fórum, fica um ônibus circulando aqui o tempo todo, para justamente facilitar o acesso dessa pessoa. Só para teres uma noção, lá na Estrada da Fazenda nem ônibus vai. Então o que nós temos que fazer? E na Estrada da Fazenda, só para vocês terem uma noção, uma pessoa que reside lá, que ela tem que ir num posto de saúde, ela vai ter que ser atendida lá na Bateias. Dá o quê? 8, 9 quilômetros. Então tu imagina como é que essa pessoa vai se deslocar. Então o que a gente tem que fazer é criar esses micro-ônibus, esse sistema de micro-ônibus, às vezes até também Tupic, né? Chamar outras pessoas para participarem. Então quando eu falo que o poder público ele tem que trabalhar em parceria com isso, eu não posso ficar na mão de uma pessoa só. Aí tu vai conversar com a empresa de ônibus, ela vai dizer que para ti que é inviável. Então se é inviável, pula fora. Tu não vai ficar num serviço que é inviável mais de 20, 25 anos, não é? Então o que nós temos que fazer é não baixar a cabeça. É o poder público se colocar como poder público, se colocar com postura. E se não está resolvendo com uma só, vamos criar outros métodos para trazer outras empresas para ajudarem. Então a gente não pode trabalhar com um simples monopólio. Você então é contra o subsídio, como acontece hoje? Subsidiar o transporte urbano? Não, assim, não que eu sou contra. Eu sou contra quando tu fica de cabeça baixada para o monopólio. Exemplo hoje, o que a prefeitura tem de poder de barganha com a empresa? Nada. Por quê? Porque ela se criou uma estrutura onde se monopolizou e ficou como está. E quem paga o pato é a comunidade. Então eu sou a favor do quê? Abrir diálogo com outras oportunidades. Então se eu não posso ônibus, vamos buscar Tupic, vamos buscar micro-ônibus, vamos buscar carro, vamos buscar outra forma de poder público ajudar a comunidade. O que eu não posso é ficar sentado num gabinete, fazendo vídeo no Instagram, dizer que sou de direita com a camisa do Bolsonaro, e simplesmente quando eu for dar uma resposta pro povo, dizer não, eu não posso fazer nada porque já tenho um contrato. Mas como assim? A dona Maria lá da estrada, como eu falo, da Estrada da Fazenda, ela não quer saber do contrato, ela quer saber no ônibus na frente da casa dela. Então é isso que nós temos que resolver. Outra vergonha que nós temos são os nossos pontos de ônibus. Isso é uma vergonha. Nós estamos em pleno século XXI, cara. Hoje nós estamos na rede da informática, da informatização, do Wi-Fi em tudo quanto é lugar. Uma pessoa vai num ponto de ônibus num bairro, não tem nem telhado, nem banco direito para sentar. Então isso é tão barato, é isso que eu falo, isso é barato para fazer. Mas por que não fazem? Por que tem que ficar botando e pagando o cargo comissionado de partido político? As pessoas têm que cair na real. Então são essas coisas que a gente tem que mudar. A infraestrutura, nós estamos falando de mobilidade. Quando a gente fala de ônibus, você falou do ônibus inteligente, estamos falando de mobilidade. E mobilidade, nós temos hoje uma situação que tem a ver com pavimentação de ruas, né? E tem também uma situação de falta de vias, de novas vias, né? E da continuação da Beira-Rio. Dentro desse teu programa de governo, o que você consegue passar pra gente aí, pro eleitor de Brusque? O Danilo na prefeitura, o que poderemos imaginar em relação à mobilidade e infraestrutura? Vamos lá, nós temos que primeiro concluir a Beira-Rio ali, Dom Joaquim, Rio Branco e Guarani, isso ali é urgente, né? Inclusive eu fui uma das pessoas esse ano que primeiro apontou isso, quando eu fiz aquele vídeo batendo bola lá na ponte. Porque é só em Brusque que eles fazem uma ponte antes da estrada. Então a gente já parte por aí. Se eu não estou enganado, foram gastos 9 milhões naquela ponte. Então nós temos que concluir primeiro essa Beira-Rio, para dar essa mobilidade não só para o Dom Joaquim, Rio Branco e Guarani. Nós temos que fazer o canal Extravasor da Limeira, também para ajudar
que vai sair na UVEL, também para ajudar primeiro o alagamento daquele bairro e também ajudar na mobilidade urbana daquele bairro. Nós temos que implantar, Dirley, e nós já estamos na hora de falar sobre isso, tecnologia, sinaleiras inteligentes. Se tu vai para Curitiba, tu és um cara bem viajado, vai para Curitiba, vai para Maringá, tu vais ver lá a existência, se eu não me engano, acho que é Maringá, existência de sinaleiras inteligentes, sinaleiras que se autocontrolam. É a via principal, onde tem uma sinaleira, as transversais que tem sinaleira, e elas fazem a contabilização de carros. Então elas mesmo se autocontrolam. Quando ela vê que está diminuindo o fluxo de carro, ela se desliga para que o fluxo possa passar naquela que tem mais veículo. Então são medidas pequenas que eu tenho certeza que vai resolver o problema da mobilidade urbana. Questão de infraestrutura. Pô, nós temos uma usina de asfalto na cidade, cara. Ah, foi o PT que criou? Não interessa. Nós temos uma usina de asfalto. Essa usina de asfalto é para dar uma economia na produção, logística de colocação, implementação do asfalto na rua de 50%. O grande problema é que essa usina ou está sempre em teste, porque nunca bota para funcionar, ou ela opera numa capacidade mínima de produção. Se eu não estou enganado, a nossa usina de asfalto ela tem uma capacidade de produção de 70 toneladas dia, mas ela não opera com isso. Então são essas situações, novas infraestruturas também de edifício, vamos trabalhar com eles. Os nossos postos, olha como é que estão os nossos postos de saúde, cara. Tudo cheio de fissura, umidade, rachadura. Isso é um local digno para a pessoa ser atendida? Como é que um profissional de saúde vai trabalhar num ambiente desse? E quando eu falo também de valorização do efetivo, é isso também, não é só valorizar. Nós temos ali na proposta capacitação continuada, né, para o profissional, mas também a qualidade de trabalho dele, com instrumento de trabalho e local adequado para ele trabalhar. Eu tenho certeza que o servidor público, no local adequado, com instrumento adequado, ele vai render muito mais do que ele rende hoje, porque ele sabe disso. É desestimulante tu ir para um local de trabalho onde tu não tem condição de trabalho. Então nós estamos vindo com essa defesa, e eu posso dizer isso porque eu fui procurador-geral do município 10 meses, lá em 2015, e todo mundo que trabalhava comigo sabe do empenho que eu dou para o servidor efetivo. Eu valorizo o servidor efetivo. É esse cara que toca a prefeitura. Quando eu fizer o meu mandato, que eu for sair, seja, sei lá, 4, 5, 6 anos, em Brusque hoje é até um perigo de ser prefeito, né? Mas eu digo, quando eu terminar o meu mandato, o que vai acontecer? O servidor efetivo vai continuar, eu vou embora, ele fica. O cargo comissionado vai embora, o servidor efetivo fica. Então são essas viradas de chave que eu quero fazer. Valorizar quem de fato toca a máquina e não quem está lá só para fazer política. Falando sobre infraestrutura ainda, pegando o carona no que o direito estava falando, a prefeitura tem ainda um bom recurso do Fomplata a ser administrado, né? Que, enfim, já tem obra que está sendo tocado na Vitor Meirelles. Você vai tocar Beira Rio até o final ou tem mais algum plano estruturante no seu plano? Sim, vamos lá. Nós temos que primeiro terminar a Beira Rio, que é importantíssima, e outra, a nossa ETA da Cristalina, né, cara? Então isso é outra vergonha. Só para o povo entender, vamos contar um pouquinho o histórico do negócio. Como eu falei, Brusque, passando de 2030, vai ter mais de 180 mil pessoas. É lógico, se nós não fizer nada pela água, Brusque vai faltar água. Já está faltando. O Planalto, em dia de calor, falta água. Nova Brasília, falta água. Só que isso vai ser muito mais constante. A ETA da Cristalina tem um projeto original, se eu não estou enganado, de 400 litros por segundo da água. Lá na ETA da Cristalina. O valor acho que era 95 a 96 milhões. Já estava contemplado no Fomplata. Só que simplesmente foi retirado para quê? Para liberação de recursos para usar para outras coisas. As outras coisas até agora eu não sei para onde é que foi. Mas enfim, o que nós temos que fazer? Construir a ETA da Cristalina. Senão o Brusque vai faltar água. Aí eles falaram em fracionamento dela. Vamos fracionar em duas etapas de 200 litros cada uma. Não vai ser, isso é engodo. O cara não sabe nem manter uma praça. Vai para sua praça aí do seu bairro para tu ver como tá a sua praça. Tu acha que o cidadão aqui vai fazer uma ETA da Cristalina? E tu acha que o outro lá se ganhar com montoeira de cargo que tem do lado dele, MDB, PSDB, tu acha que vai fazer uma ETA da Cristalina? O cara vai ter que dar cargo pros caras. As prefeituras já estão loteadas, cara. Então isso que eu estou dizendo, se nós é só mudar a logística, e aí vai ter dinheiro. Brusque tem um orçamento previsto para o ano que vem de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Vai receber 790 milhões de reais. 48% a 49% é pagamento de folha. Sobra o quê para fazer obra? Aí temos que ficar com a bandejinha lá pedindo dinheiro para o governo do estado, governo federal. Segurança pública. Vamos trazer a segurança pública. Porque eu tenho que aproveitar dele, porque como eu não tenho tempo de rádio, o momento que eu tenho é esse. Fica à vontade, fica à vontade. Tem razão, como a gente é chapa pura, o nosso partido não tem deputado, então eu não tenho tempo de rádio. Então o que acontece? Segurança pública. Nós temos uma guarda de trânsito, não temos? Brusque, por não ter uma guarda municipal armada,
E o que eu quero dizer para vocês? Eu quero mudar o foco. Eu quero tirar pessoas só para ficar multando o nosso carro, multando o seu carro. Eu quero trazer pessoas para resguardar o patrimônio que nós temos, seja da nossa família e seja do poder público. Brusque, por não ter uma guarda municipal armada, deixa de arrecadar mais de 1 milhão quase por ano de recursos do governo do estado e do governo federal. Só para vocês terem uma noção, Balneário Camboriú é uma das cidades mais seguras do Brasil, mesmo com aquele pico que dá de Balneário Camboriú ao final do ano, que passa de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Balneário Camboriú tem uma guarda municipal armada, inclusive com subdivisões, uma delas é a Romu, que é responsável pela ronda ostensiva no município. Se nós fizermos isso, nós vamos fazer, nós vamos transmutar a nossa guarda de trânsito para a guarda municipal armada. Num primeiro momento, eu já aumento o efetivo em 22 pessoas. Hoje, o nosso efetivo militar é Ela teria 2 atribuições, então? Trânsito ou seria dividida? Ela focaria na parte de segurança. Eu tiraria ela da missão de trânsito. Volta para a PM, o trânsito? Isso, volta para a PM e fica ela com a parte de segurança. Então, claro, pode haver adaptações, mas a minha visão hoje principal é essa, é trazer ela para a segurança do município e de segurança das nossas famílias. Então, o que a gente faz? A gente aumentaria o efetivo, que hoje o militar é um militar para cada 2 mil pessoas em Brusque, é desumano. O cara não tem como dar segurança para isso tudo. Então a gente aumentaria ali. E depois eu criaria subdivisões, e uma delas, evidentemente, seria da ronda ostensiva. Então, ano passado, eu não estou enganado, acho que foi ano passado, ano retrasado, o Brusque deixou de arrecadar 1,5 milhão porque não tem uma guarda municipal armada. Ou seja, porque como é que funcionam esses convênios? O governo federal, o governo estadual dá o convênio para a parte de estruturação da guarda. E a prefeitura arca só com o salário. Ou seja, então, é muito mais barato do que eu ficar indo lá para o governo do estado com a bandejinha lá, com a canequinha na mão, pedindo o aumento do efetivo. Isso não vai resolver. Então, assim, ele se vendeu ano passado como um amigo do governador. O governador do estado era o grande amigo do atual prefeito. E o que o cara resolveu em Brusque? Nem a calçada da Beira-Rio o cara consegue resolver. Então, assim, são essas situações que a gente tem que mudar. Nossa Beira-Rio. Sabia, Zirlei, que existem praias em Brusque? Você está falando aquela ali do Comprão? Não, em vários locais da cidade, desde a Cristalina até lá na... Certo. Tem praias. Pega o seu carro, dá uma volta pela Beira-Rio e você vai ver a quantidade de praia que tem dentro da Beira-Rio. Em Brusque, eles fazem ao contrário do que tem que ser feito num canal extravasor. O canal extravasor, tu tem que abrir o canal extravasor. A água, ela tem que ter fluxo. Então, em Brusque, eles estão estreitando, eles estão assoreando o rio. Você colocaria isso como uma forma também da questão das enchentes, seria uma ação. Com certeza. Nós temos que fazer o quê? O desassoreamento do rio. Eles estão estreitando. Você sabia que, só para a comunidade estar um pouco ciente, se eu não estou enganado, no último plano de contenção ali que eles fizeram com aqueles enroncamentos que não servem para nada, eu vou ser bem sincero para vocês, aquilo ali não serve para nada, foi gasto mais de 600 mil reais. Você pode escrever, hoje é dia 4 de setembro, escreve o que o Danilo está dizendo para você. Na próxima chuva que der forte, que o rio subir, essas pedras vão tudo para dentro do rio. E aí o que vai acontecer? Vão ter que fazer novo enrocamento, mais dinheiro jogado fora. E o nosso rio se estreitando. Passa ali no bombeiro, ali naquela curva do bombeiro, para tu ver quantos metros já estreitaram o rio ali. Vamos avançando mais para frente, passando a ponte dos trabalhadores, olha lá para frente quantos metros já estão estreitando o rio. Então eu até tô brincando que daqui a pouco eu e o Moacir, se nós perder a eleição, a gente senta ali, pega uma cadeirinha de praia, bota ali, senta, toma uma cervejinha ali com isopor, já faz uma pesca ali, porque, gente, isso é uma vergonha. Nós temos um plano de contenção de cheia, que é a Beira-Rio, que é muito importante para a nossa cidade, e está sendo jogado fora. E ninguém está dando valor. Só vai dar valor o dia que der uma chuva forte e que começar a botar água de novo dentro das casas. Ô Danilo, você fala sobre essa questão aí de recurso, federal e estadual. Hoje você tem um partido político, você é candidato por um partido político que não participa do governo federal e não participa do governo estadual. Pelo menos eu acho que não tem. Como é que você pensa em fazer esse contato, essa comunicação, esse estreitamento em relação a recursos que você está falando aí, que vai precisar, inclusive, junto ao governo do estado e ao governo federal? Primeiro ponto é tirar o prefeito que está aí. Então, a gente entrando na prefeitura. Segundo ponto é tirando a bunda da cadeira e ir para lá, cara. Fazer uma comitiva, pegar empresários, pegar setores da sociedade, levar um projeto bem feito, porque Brusque não tem projeto.
Como é que o governo estadual vai mandar dinheiro para Brusque, o governo federal vai mandar dinheiro para Brusque, se Brusque não tem projeto? E aí é fácil, como é que se justifica para a população? O governo federal é do PT, é contrário ao cara que está aí. Não, é que não tem projeto. Então nós temos que fazer projeto, pegar a população, pegar a sociedade organizada, ir lá, bater na porta, mostrar a importância do projeto para Brusque. E é isso que eu falo, Dirley, quando eu digo para vocês que eu sou conservador, sou de direita, sou defensor da família, mas eu tô aqui pensar em Brusque. Briga Bolsonaro e Lula, os dois que se resolvam. Eu tenho que pensar em Brusque. Eu não posso ficar me vendendo mais bolsonarista ou menos bolsonarista. Eu tenho que pensar na cidade. Enquanto que eles estão se matando, alguém tem que pensar na cidade. Porque é aqui na cidade que os problemas estão acontecendo. É aqui na cidade que quando dá 15 ou 20 minutos de chuva, a 1ª de maio bota 1,5 metro de água dentro da casa do cidadão. Por quê? Porque lá a obra não anda. É aqui em Brusque que lá na Limeira bota 1,5 metro, 2 metros de água dentro da casa do cidadão. Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio de Bolsonaro pra cá, Lula pra lá. Eu sou conservador, os meus princípios são inegociáveis. Mas é evidente que eu tenho que criar um grupo, como tu falou, de pressão. E ir lá no governador e mostrar, olha, o governador, Brusque existe, cara. Nós temos um PIB aí de quase 9 bilhões por ano. Se vocês deixarem Brusque fora do cenário estadual, é um prejuízo pro nosso estado. E mesma coisa o governo federal. Isso já foi feito. Isso era feito na década de 90, tu lembras? Tu acompanhou a política municipal? Na década de 80 era assim. Então, sempre tem que ter alguém que vem para dizer, deu. E eu tenho certeza, Dirley, que essa pessoa hoje somos nós, eu e o Moacir. E o Moacir, como candidato a vice, não é por acaso. Quem conhece o Moacir da Capra sabe que ele tem 27 anos de causa animal. Então é uma outra causa que Brusque está abandonada. O cara faz 1.300 castrações, acha que isso é uma grande conquista. É porque ele não entende de causa animal. Ele não sabe o que as voluntárias e os voluntários passam para resgatar um cachorro e um gato lá na rua. Eles não sabem que esse cachorro é resgatado por esses voluntários, não pelo poder público. Quando esse cachorro é resgatado, que ele vai para uma clínica veterinária, quem arca o custo do tratamento é o voluntário. Tem voluntário e voluntária devendo mais de 50, 60 mil. A Capra fechou as portas porque não consegue mais tocar. A ONG Vida fechou as portas porque não consegue mais tocar. E nós vamos resolver esse problema. Nós vamos fazer convênio com uma clínica veterinária pública. Nós vamos fazer convênio com as clínicas veterinárias que tem. Nós vamos fazer convênio com os lares temporários. Então é uma forma que eu tenho, enquanto gestor, de ajudar a comunidade de uma forma barata, simplesmente mudando a logística. E eu estou falando aqui, não estou falando de grandes obras, não. Não estou falando de obras de 100 milhões, 150 milhões, 90 milhões. Eu estou falando simplesmente mudar a mentalidade e mudar a logística. Danilo, teu tempo está terminando, agradeço imensamente. Você vai voltar aqui, evidentemente aquilo que se esgotou, que não se esgotou, a gente vai buscar esgotar dentro do plano de governo, dentro das tuas ideias e o que pode ocorrer, obviamente, aí nesse caminho até a eleição. Muito obrigado e um bom trabalho para ti, boa sorte. Dirley, eu que agradeço o espaço, Rodrigo, eu que agradeço o espaço. Peço desculpa para a comunidade, né? Porque a gente tem muita coisa no plano de governo. Então, o nosso plano de governo ele é muito bem pensado, ele não é um copia e cola das outras eleições, não é uma imitação dos outros candidatos. A gente fez com carinho dentro de um grupo que tem um propósito, que é tocar essa cidade com afinco, tocar essa cidade com coração mesmo, porque a gente gosta dessa cidade, eu amo essa cidade, eu quero fazer com que Brusque seja uma referência no estado. E principalmente a gente quer virar essa chave, né? Hoje Brusque está tendo a chance, é um cometa Halley que está passando. Ou pega esse cometa Halley, ou pode ter certeza que é daqui a 70 anos que vai vir alguém igual. Eu tenho certeza que votando 27, no dia 6 de outubro, votando Danilo Visconti, votando Moacir da Capra, toda a velha política vai ser eliminada em Brusque. Isso é a minha missão. Eu não tenho dúvida que eu vou conseguir fazer, é um propósito que eu tenho, eu sou um cara de muita oração, eu tenho certeza que Deus não ia colocar isso no meu coração se eu não fosse conseguir cumprir. Então eu conto com vocês, desejo a vocês já antecipadamente um ótimo 7 de setembro, infelizmente a gente não tem muito o que comemorar, né? A gente que é um pouco mais ligado aos símbolos nacionais, ao nosso patriotismo, mas o tempo é o Senhor da razão e vamos juntos, Vamos conosco, como eu falo, a gente está agradecendo muito a recepção da comunidade de Brusque, né? Onde a gente vai, a gente é muito bem recebido, a gente vê que o povo quer mudança, o povo quer uma renovação verdadeira, não uma renovação por meio de um poste, mas a gente tem certeza que nós vamos transformar essa cidade. E como eu falo para vocês, essa eleição é que nem você ir numa sorveteria, tem 4 picolés. Um picolé
é o picolé que todo mundo já sabe. Lembra que teve um vídeo do Luciano Hang uma vez? O picolé de bosta, o picolé de limão? Todo mundo já sabe o que é. Tem um outro picolé, que é um picolé de melancia, que ele é verde por fora, vermelho por dentro. Tem um picolé que é um picolé de carniça, onde tem um monte de urubuzada atrás, e agora, se você investigar, tem até tucano já de novo atrás desse picolé. E tem o bala de prata. O bala de prata talvez você não conheça aí na sua casa, mas é o bala de prata que vai resolver o problema da saúde, da educação, da assistência social, da mobilidade urbana. É o bala de prata que vai enxugar a máquina da prefeitura, é o bala de prata que vai botar ordem na casa. Venha conosco, tenho certeza que você não vai se arrepender. Dê esse voto de confiança para nós. Valeu, um grande abraço para todo mundo.